Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, como sou eu que estou aqui em cima. Não se assustem, mas a doutora Elaine precisou viajar, né? Ela está com a família. Como a semana passada também ela não pôde estar conosco, mas isso já está se resolvendo. Semana que vem já volta tudo ao normal, graças a Deus. Então tenham paciência e que ela esteja também nas nossas orações, né? Ela e a família dela também. Bom, nós vamos falar de um assunto muito interessante hoje. Vai ser tranquilo, não vai ser tão complexo, né, como foi a reencarnação, o assunto da reencarnação. Hoje nós vamos falar de pedras. Todos aqui sabem, têm conhecimento sobre pedra, entendem, sabem classificar quando é grande, pequena, são bons entendedores sobre pedras, têm bom conhecimento, porque se não tiver nós vamos descobrir hoje, ok? Antes de nós entrarmos no assunto, né, propriamente dito, para falar de pedras, nós separamos 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles, esses 2 capítulos foram trabalhados no nosso estudo que nós temos às quartas à noite, com a doutora, e ela pediu para que nós fizéssemos a síntese. Deixa eu só colocar. Capítulo 25 e o capítulo 27. Nós vamos trabalhar esses 2 capítulos para falar sobre o que nós vamos falar hoje, que são as pedras. No capítulo 27, o título é Buscai e Achareis. Itens de 1 a 5 diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Muitas vezes nós elevamos os nossos pensamentos a Deus para pedir auxílio por algum problema que nós estejamos enfrentando na vida. Quando a dificuldade surge, o que me vem primeiro na mente? Meu Deus, por que isso agora? Me ajuda, não é assim que nós fazemos? Na maioria das vezes. Outros se desesperam, se descabelam, né? Bate o pé, sai brigando com todo mundo, sai descontando em todo mundo, querendo saber o culpado, e às vezes o próprio culpado somos nós mesmos. Mas enfim, e nesse capítulo diz assim, no item 1: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Ou seja, quando nós precisamos, de fato, quando nós estamos na condição de necessitados, em que a gente fala assim, nossa, a porta se fechou para mim. Né? Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem alguma dificuldade na vida, muitas vezes a gente não vê caminho, não vê solução, né? Não vê uma luz que nos ilumina, nos orienta e nos conduz para um caminho melhor. Mas acontece que Deus é tão misericordioso, né? Tão bom para nós, que Ele nos auxilia de todas as formas, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então, a porta vai se abrir, porque se eu buscar, eu vou achar. Tudo vai depender do que eu pretendo, do que eu busco e do que eu necessito. Não é mesmo? O que é que um filho pede para o pai, né? E o pai o dá? Ou seja, o que o filho pede ao pai, o pai sempre vai proporcionar. Quando é que um filho nosso que tem fome nos pede algo de comer e nós negamos? Quando é que um filho nos pede algo? Estou falando para nós enquanto pais, né? Mãe e pai, que temos aí nossos filhos. Quando eles não nos pedem qualquer coisa que nós percebemos que é necessário, e não é vontade, é necessário, e nós negamos. Quem aqui consegue negar para um filho a necessidade? Eu não conheço. Alguém conhece? Difícil, né? E por que é que nós pensamos muitas vezes que o nosso pai maior, que é Deus, por que Ele negaria para nós também, quando nós necessitamos, quando nós pedimos? Ele não nega, não é mesmo? Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso. Ou seja, eu preciso fazer o meu esforço também. Adianta eu sentar e esperar cair do céu? Ah, mas se o Pai prover, eu não preciso fazer esforço nenhum.
eu sou merecedor, eu sou filha dele, então ele vai fazer algo para mim, ele vai me trazer, ele vai dar na minha mão. É assim que funciona? Será que eu não tenho que fazer algo para merecer isso? Eu não tenho que fazer esforço nenhum? Tenho que esperar cair do céu, como a gente fala, né? Porque não cai do céu. Não é verdade? Precisa de um esforço. Eu preciso criar a situação para que isso aconteça, para que eu seja auxiliada. Eu tenho que criar as condições para isso. Eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que ter a vontade. Senão, não acontece. É justamente isso que Deus espera de nós. Que nós demos o primeiro passo, né? Justamente para conseguir. Na infância da humanidade, o homem emprega a sua inteligência na preservação da vida. Mas Deus nos deu o desejo de buscar o melhor, que é o progresso e a evolução. Primeiro material e depois espiritual, passando o homem da selvageria à civilização, igual quando nós nascemos, né? Enquanto nós somos recém-nascidos, bebês, nós agimos por instinto, para preservar a nossa vida, não é? Para amamentação. Ontem mesmo, uma colega de trabalho perguntou, né, sabendo que eu sou enfermeira, ela falou assim: Patrícia, como que a criança nasce e já sabe que ela tem que sugar o peito da mãe? Quem foi que ensinou? Realmente, gente, quem foi que ensinou? É o instinto, é para sobreviver, que se ela não sugar, não vai se alimentar. Mas como que ela sabe disso se ela estava no útero e lá não tinha seio materno? Ela era alimentada pelo cordão umbilical. Olha que maravilha, gente. Olha que perfeição de Deus, quando Ele nos fez, não é? Como que a criança já nasce sabendo de tudo isso? Maravilha. Se o homem não progredisse da pré-existência à resistência, como poderia passar gradualmente da barbárie à civilização? Porque nós estamos em constante evolução. Se nós pegarmos aí milhões de anos atrás, era da mesma forma que era hoje? Não. Se nós pegarmos como marcos assim, né, anterior à existência de Cristo, era da mesma forma que é hoje? Não. Então nós estamos em constante processo de evolução. Hoje o que nós vivenciamos não é o fim, porque está sempre renovando, né? Está em constante evolução, nós estamos sempre caminhando adiante. E da civilização material nós passaremos também, já passamos, à civilização moral. Não crendo na reencarnação, a lapidação da alma não existiria, pois o trabalho estaria sempre começando. Já pensaram? Por isso que a gente, né, enquanto espírita, nós acreditamos na reencarnação. Justamente, esse é um dos fatos. Porque senão, cada momento em que a gente nasce, cada vida que nós teríamos, se nós acreditássemos que essa fosse, né, a primeira, então nós estaríamos iniciando sempre do zero. Então estou começando agora, estou começando a ler e a escrever agora, então tudo está começando agora? Não, já tem aí uma evolução, né? Na ciência, quando descobriram, sem querer, a formação de bactéria, a formação do antibiótico, e assim vai. Isso não é gradativamente que a gente vai percebendo? Tem lá na história, se nós formos pegando, né, do início em que as pessoas começaram a relatar, a gente fala isso muito na medicina, que nós tivemos muita evolução, né, na medicina, mas na parte das ciências tecnológicas também, da engenharia. Então o mundo não para, nós estamos em constante transformação, em constante evolução. Se o homem não trabalhasse o corpo, estaria o quê? Atrofiado este corpo, não é? Imagina uma pessoa, a gente nasce e não faz atividade nenhuma, não anda, não faz nenhum esforço, não faz movimento nenhum. E a musculatura? Nós teríamos a musculatura desenvolvida? Por que a musculatura desenvolve? Porque nós estamos em constante movimento, nós fazemos atividade, né? E os meninos aí, até hoje em dia as meninas, mais até do que eles, se eu não me engano, pelas estatísticas, querem ter um corpo sarado, bombado, com a musculatura definida. E vão fazer o quê? Vão fazer atividade física, vão puxar ferro, puxar peso, não é assim? Para desenvolver. Então, se nós não trabalhássemos o corpo físico, esse corpo físico estaria o quê? Atrofiado. Se não trabalhasse a inteligência, nós ficaríamos presos em que fase da vida? Na infância. Não é assim? Nós não estaríamos lendo, não estaríamos nos comunicando usando a linguagem, né, a fala, o entendimento. Deus concedeu ao homem a necessidade do trabalho.
Procura e acharás. Trabalha e produzirás. Recompensa segundo as obras feitas, através do quê? Das pesquisas, da ciência, grandes descobertas, tecnologias. O homem não está isento do trabalho. Será que nós viemos para a Terra, nós reencarnamos, nós renascemos para ficarmos sentados, esperando que as coisas aconteçam, sem que a gente mova um dedinho para auxiliar? Então nós temos que trabalhar, não é? Cabe aí o nosso esforço também, cabe nós buscarmos. Até quando nós estudamos, o estudo não pode ser guardado, o conhecimento não pode ser guardado, ele tem que ser aplicado, ele tem que ser dividido, ele tem que ser multiplicado. Porque qual seria a finalidade de nós aprendermos e guardar para nós? Em que nós estaríamos sendo úteis? Qual seria a utilidade de aprendermos e não repassarmos, não multiplicarmos o conhecimento? O homem não está isento do trabalho. Caminha e chegarás. Encontrarás pedras no caminho. Olha as pedras chegando aí. Encontrarás pedras no caminho. Olha essas pedras no caminho. E tira-as tu mesmo. É fácil, quando nós estamos caminhando, no sentido de caminhar na nossa vida, na nossa trajetória evolutiva aqui na Terra, e enxergarmos pedras enormes que atrapalham o nosso caminho. Quando nós enxergamos essas pedras, nós somos felizes, porque nós estamos vendo que ela atrapalha. E o que nós fazemos quando a gente dá de cara com uma pedra atrapalhando o caminho? O que a gente faz? Tira ela da frente ou desvia. E continua, não é assim? Agora, as pedrinhas que são minúsculas, muitas vezes a gente não enxerga. E a gente cai tropeçando na pedra grande ou nas pedrinhas pequenas, nas areinhas? Nas pedrinhas pequenas, que faz com que a gente derrape, deslize e cai com tudo para trás. E aí o que a gente tem que fazer? Levantar, limpar, limpa o machucado, passa uma água, um sabão, engole o choro e continua, não é? Então é mais fácil a gente identificar as pedras grandes. Se nós, fazendo essa analogia, se nós formos pensar nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades do dia a dia em relação às pedras, então quais seriam as pedras no meu caminho? E quais são as dificuldades, quais são os desafios que eu vejo, que eu encontro e que eu consigo enxergar, tirar da minha frente ou desviar? Um exemplo disso. Nós aprendemos que nós não devemos retirar a vida de ninguém, não é? Não é assim que nós aprendemos? Então tá aí uma pedra gigante, que essa eu enxergo. Então retirar a vida, eu sei que é errado, então eu não vou tirar. Então essa pedra, ela está na minha frente muito, ela está aparecendo muito, então eu consigo enxergar e tirar. Agora, eu posso também acabar ou destruir a vida das pessoas, não necessariamente indo lá e ferindo, com um golpe mortal. Mas eu posso destruir aos poucos. Não é? A gente fala assim, tem gente que gosta de vir tocar na ferida, ficar cutucando, até sangrar, não é assim? Isso não é um sofrimento também? E muitas vezes eu faço, mas não percebo o que estou fazendo. Essas são aquelas pedrinhas que a gente não enxerga, que a gente não percebe no caminho. É uma das analogias que nós podemos fazer em relação às pedras, tá? No nosso caminho. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar para retirar essas pedras. São os espíritos, no livro dos médiuns, os espíritos que nos auxiliam, nos diálogos, nos dando as orientações necessárias quando nós estudamos esse livro, que é um dos, da codificação de Kardec. Eles nos disseram que se nós quisermos remover essas pedras do caminho, do nosso caminho, eles nos auxiliarão. Só que não são eles que vão lá retirar. A força, o esforço é nosso, mas eles nos dão as condições para isso. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência aos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como anjo de Tobias vos guiarão. Vocês conhecem a história do anjo de Tobias, da viagem de Tobias? Alguém aqui já ouviu falar na história de Tobias? Eu queria tanto contar, mas ela é comprida, eu vou deixar para outro dia, pode ser? Vocês podem até me cobrar, porque é muito bacana, e ela fala justamente da questão da prece, da fé,
quando Deus envia um de seus anjos para auxiliar Tobias na viagem que ele precisa fazer, é uma história muito bacana. E é um dos evangelhos que ele não é seguido e aceito, se eu não me engano, pela igreja, né? Porque tem todo um processo dos evangelhos que são aceitos, que não são, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o de Tobias é muito bacana por causa disso, a historinha é muito legal. E Deus manda o anjo, se eu não me engano, eu não sei se é o arcanjo Miguel ou Rafael, que ele coloca nessa trajetória com Tobias. Tobias se relaciona com ele, conversa, é esse anjo que ajuda, mas Tobias não sabe que é um anjo. Ele vai descobrir que é anjo no retorno da sua viagem. Então é muito, olha a fé. E quantos anjos nós temos na nossa vida, no nosso caminho, e a gente não se dá conta. Às vezes a gente nem valoriza, às vezes a gente nem escuta, a gente não quer nem ele por perto. Mas se Deus chegar e falar assim: Patrícia, ó, vem cá, estou pondo esse anjo aqui junto com você para te ajudar. Nossa, eu abraço e beijo, né? E amarro ele comigo para não ter risco dele fugir. Agora, se aparece alguém que vem: ó, Patrícia, eu vim aqui para te auxiliar, eu já fico desconfiada. Não é assim que a gente faz? Infelizmente. Mas olha só, tem anjos na nossa vida. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. O nosso grande problema é que a gente quer que o nosso problema seja resolvido com o mínimo esforço empregado. É ou não é? Ou será que isso acontece comigo? Gente, vocês estão me deixando sem jeito, porque eu acho que só eu que sou assim. Ai, que bom. Então tá, pelo menos me ajuda aí. Olha só, batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados, as vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então vamos pedir com humildade, vamos pedir acreditando na providência divina. É o que a gente sempre fala. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos ama e nos auxilia sempre. Porém, nós não sabemos como foi realizado o nosso planejamento reencarnatório. Então, eu não sei o porquê do meu sofrimento hoje, eu não sei o que vem pela frente, eu não sei o porquê de tudo isso que eu passei, não é? Quem foi que teve um orador aqui na casa, que eu não lembro se foi o Rússio, eu não sei qual deles que foi, se foi o Isaías, que falou assim: nossa, se a gente perguntar, se a gente achar alguém que queira ouvir a nossa história, a gente vai contar assim todas as desgraças, né? E sempre a gente quer que a nossa história seja mais dramática, a gente conta e quer que o auxílio seja na mesma proporção. Ai, Patrícia, hoje eu estou bem, mas você não faz ideia do que eu passei. Nossa, eu sofri tanto para chegar aqui. Olha, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu marido, porque meu filho. Nossa, olha, eu não sei quantos empregos, porque meu patrão fez isso. Então a gente conta e a gente vai aumentando para falar: olha, eu estou viva, sobrevivi hoje, não sei como. Não é assim que a gente faz? A gente conta o drama. E a gente esquece de contar o quê? As alegrias e as felicidades. Porque nós precisamos ter a humildade de nos reconhecermos como o quê? Imperfeitos, todos nós somos. Nós vamos ter uma porção de enfrentamentos pela vida, nós vamos ter uma porção de desafios, porque nós estamos no mundo certinho para isso, né? De expiação e provas. Então a gente ainda vai ter muita dificuldade, mas vamos tentar passar com dignidade, acreditando que Deus está conosco, acreditando que Jesus caminha de mãos dadas conosco, sempre nos auxiliando. E no momento do desafio, no momento da dificuldade, se conseguirmos não desesperar, oremos: Deus, eu não sei o que eu faço agora, mas me auxilia, eu vou tentar sair disso de alguma forma, mas me ajuda, me dê as forças necessárias para que eu consiga me reerguer e passar com dignidade. Porque eu sei que na minha vida eu vou ter aflição, mas eu preciso do bom ânimo, eu preciso do meu humor equilibrado para passar com dificuldade e vencer o mundo. Não é isso que eu preciso? E com quem que vai me proporcionar tudo isso? Meu Pai maior, né? Juntamente com a presença do Mestre Jesus. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, esse é o capítulo 25. O capítulo 27 é o pedir e obtereis. É a questão da prece, da oração.
Todos são atendidos nas suas orações? O que vocês acham? Todo aquele que eleva o pensamento ao Pai e faz a sua oração é atendido? Sim. Vai depender do que eu peço. Não é assim? O que eu estou pedindo nessa oração? Como que eu estou conversando? O que eu pretendo? Eu pretendo que Ele remova os obstáculos ou eu pretendo que Ele me dê as condições necessárias para que eu vá lá e remova um por um? Tudo vai depender da forma como eu estou pedindo. Então vamos lá. Pedir e obtereis, o item 5, de 5 a 8, é a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Porque Deus conhece nossas necessidades, é desnecessário que nós falemos a Ele? Deus conhece cada um dos seus filhos, não conhece? Que pai aqui, que mãe que está aqui presente que não conhece o filho ou a filha que tem? Difícil, hein? Nosso Pai é a mesma coisa. Ele nos conhece. Se Ele nos conhece, Ele percebe o que a gente sente, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe daquilo que a gente necessita. É necessário fazer a prece, a oração? Sim ou não? Sim, por quê? Por conta da humildade, gente, né? Nós temos que ser humildes, conversar com o Pai. É a humildade de sabermos que nós somos necessitados, né? De nós admitirmos que nós somos falíveis, que nós somos imperfeitos e que nós necessitamos do seu amparo, do seu acolhimento, do seu abraço. Que filho aqui que não gosta quando o pai pega no colo, passa a mão na cabeça e beija o rosto, não é assim? A gente gosta do carinho, então a gente vai pedir para o pai. Nós estamos pedindo para a pessoa certa. Todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade? Será que estão submetidas à fatalidade? É sorte ou azar, gente? Existe sorte e azar? Será? Somos homens, o que podemos fazer para interferir nessa sorte ou nesse azar? Somos homens passivos, sem livre-arbítrio? Será que nós não temos as condições de escolher o que nós queremos? São indagações, viu, gente? Isso aqui, na síntese, nós fomos fazendo essas indagações. Nós não temos livre-arbítrio? Nós não temos iniciativa? Para que, então, Deus nos deu discernimento, inteligência, vontade e atividade? Para que Ele nos deu esse corpo perfeito, com musculatura, com sistema esquelético, com tudo funcionando, um coração funcionando, sistema respiratório? Nós somos máquinas perfeitas. Para que tudo isso se não for para usar a inteligência que nós temos, a força, a atividade física, se não for para fazer nada, gente? Para quê? Qual seria a justificativa? Mas por que a providência não cede a todo pedido nosso? Quem é que pai e mãe, quando um filho pede, dá tudo? Até que a gente gostaria, né? Que a gente fala assim, eu já sofri tanto, queria que meu filho não sofresse, queria que meu filho tivesse tudo de bom nessa vida. Mas será que é assim que a gente educa? Dando tudo que o filho pede? Será? E nós ainda somos filhos do nosso pai maior. E a gente vive pedindo também. E a gente quer ser atendido de imediato. E aí ele não atende. E o que a gente faz? Chora, reclama, revolta, briga, bate o pé, esperneia, chacoalha cabelo, arranca os cabelos. Não é assim? Criança faz isso, não faz birra? E a gente quer fazer também. Porque o pai não cede ao nosso pedido. Mas será que isso que eu estou pedindo é realmente necessário? É importante? É bom para mim? Vai ser bom para mim? Será que ele não sabe mais do que eu? Patrícia, você está me pedindo, você não tem noção do que você está pedindo, filho. Melhor não, aí depois você não vai aguentar o tranco. Olha que bondade de um pai que sabe falar não porque ele não quer meu sofrimento lá na frente. E a gente não atina para isso, né? Como procede um pai ao pedido de um filho que deste pedido não resultaria em algo que fosse para o seu bem? Quando um filho nos pede algo que a gente sabe que vai causar algum dano, algum prejuízo, a gente não proporciona, não é assim? A gente não dá.
deixa ele gritar e espernear, e a gente fala assim, eu prefiro você gritando e esperneando porque eu não estou dando, do que se eu der o que você está me pedindo, aí vai ser pior. Não é assim? A gente tem essa consciência, essa sabedoria, né? Deus, da mesma forma. E a gente quer. E a gente bate o pé e ainda acha que a gente não merece. Se duvidar, a gente olha a grama do vizinho e vê que é mais verde. Fulano teve, olha lá, por que fulano consegue e eu não? E a gente ainda acha que para o pai maior tem predileção. E não tem. O homem não vê senão o presente. Esse é o nosso problema. A gente vê o hoje, o aqui e o agora. A gente não analisa anteriormente, porque a gente renasce sobre o véu do esquecimento e a gente não tem noção do que vem pela frente. Mas a gente precisa começar a analisar. Será que realmente é bom? Olha, por que eu estou vivenciando isso hoje? O que será que eu contribuí para o que eu estou vivenciando hoje? O que eu fiz lá atrás que eu contribuí para isso? O lá atrás, gente, não precisa ser em outras existências. O lá atrás é nessa própria vida. O que será que eu fiz o mês passado, ano passado, 10 anos atrás, que me trouxe hoje aqui? O que eu estou vivenciando hoje na minha vida que eu não estou satisfeita e que eu possa ter contribuído e muito para estar hoje aqui dessa forma? Não está na hora de eu analisar, retroceder um pouquinho e analisando. Não, foi aqui, vou mudar. Porque nós podemos mudar sempre, sempre que quisermos. O que Deus concederá, ali está, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. E é isso que a gente ainda não aceita. Olha, se nós fôssemos pegar só esse pedacinho dessa frase, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. É conversa para mais de quilômetros, né, Sheila? É sentar e esquecer da vida, que dá para conversar um montão. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si só da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Aqui está lembrando, a historinha de Tobias, que numa outra oportunidade a gente fala sobre ela. Cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Então está aí, o resumo, a síntese dos 2 capítulos que nós vamos ver hoje a respeito das pedras. É rapidinho. Tranquilo até aqui? Ficou claro a nossa responsabilidade de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas consequências dessas escolhas. Vamos lá. As pedras no caminho, quem aqui não tem pedra no caminho? Ou nunca parou para perceber, nunca parou para reparar, não tinha visto, olha, não é que é mesmo? Olha, acho que eu tenho uns tijolos paralelepípedo de vez em quando, tem umas rochas, tem uns pedregulhos, tem umas areinhas, uns cisquinhos, que esses são mais perigosos, que a gente derrapa e cai com tudo, porque a pedra grande a gente enxerga, tira com a mão, tira com o pé, põe para lá, Então, vamos falar de pedra. Quando se busca o cume da montanha, o ponto mais alto, ou seja, quando a gente busca um objetivo na vida e a gente quer atingir realmente esse objetivo, a gente não dá importância às pedras do caminho. Ou seja, seria importante que nós não dessemos importância a elas. Só que muitas vezes, quando a gente quer chegar a um objetivo, qualquer dificuldade que a gente encontra no caminho, a gente para, senta, chora, lamenta, reclama, quer achar o culpado. Quem foi que pôs essa pedra aqui atrapalhando o meu caminho? Sabe o que eu vou fazer? Vou sentar, vou grudar nela. Enquanto eu não achar o responsável, eu não saio daqui. Pra quê, gente? Olha quanto tempo eu vou perder. Não é? E tá o cume da montanha lá me esperando. Não era mais fácil eu ver a pedra, tirar do caminho e seguir? E muitas vezes eu fico perdendo tempo, lamentando. Ninguém recolhe o mal, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Quem disse isso foi Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Nós queremos muito bem na nossa vida, mas para nós recebermos o bem, nós precisamos aprender aqui. Fazer o quê? Dar o bem. Não é isso? Senão não é justo. Eu só quero receber. Por que eu sou melhor e só ganho? Por que eu não tenho que dar nada em troca? É troca, não é troca? Então, se eu quero ganhar algo de bom na vida, eu preciso saber dar também o que eu tenho de bom. Então, se eu quero receber, eu quero que as pessoas sejam bem educadas comigo, eu preciso primeiro fazer o quê? Ser bem educada com as pessoas. Não é assim?
Se eu quero que as pessoas sejam carinhosas, pacientes e tolerantes comigo, o que eu preciso fazer? Ser carinhosa, paciente e tolerante com os outros. Então, tudo isso. E o mal? Como que eu atraio o mal? Por que o mal está na minha vida? Eu atraí de alguma forma. Como que a gente atrai o mal? Tendo o mal com a gente, não é? E às vezes, na maioria delas, nós temos o mal na nossa vida por ignorância, que é quando nós erramos, né? Muitas vezes sem intenção de errar, sem saber, não é isso? Quando estamos com problemas, como será que nós oramos a Deus? Aí está, do capítulo 28, a eficácia da prece, né? no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que nós fazemos essa oração? Como que nós elevamos o nosso pensamento a Deus? O que nós pedimos a Ele? O bem e o mal que entram na nossa vida, eles não são obras do acaso, não é sorte e azar. Nenhuma questão, né, de sorte e azar. Nossa vida é regida pela seguinte lei espiritual: tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. O que eu estou atraindo para a minha vida? Qual é a minha conduta? O que eu penso? O que eu faço? O que eu falo? Dependendo disso, eu vou ter de retorno na minha vida. Então, o que eu estou atraindo? Tudo isso vai atrair. Eu sou uma pessoa que ora, sou uma pessoa que pensa em Deus, que fala, que age com base nos ensinamentos cristãos, ou não? No Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da Lei de Adoração, que fala sobre a prece, na questão 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é nos ligarmos a ele, é nos colocarmos em comunicação com o Pai. Há 3 coisas podemos propor-nos no meio da prece. Então, para que nós oramos? Para louvar a Deus, para pedir as bênçãos e as forças necessárias para atravessarmos as dificuldades do caminho, as vicissitudes que nós encontramos na vida, e também para agradecer. Agradecer pelo dom da vida, agradecer por todas as oportunidades, agradecer pelas dores, pelas alegrias, pelas doenças, pelas curas, pelas dificuldades, pelas oportunidades, por tudo, pela família, por aquele familiar que é difícil, que faz com que eu viva exercitando a paciência, ou pelo menos tentando exercitar a paciência, a tolerância, a misericórdia. Aquele patrão que é terrível, meu Deus, é um carrasco, mas vamos agradecer porque ele me coloca na condição de aprendiz para desenvolver a humildade, né? Para que eu não seja tão orgulhosa, tão personalista. Então, tem aí as lições. Eu preciso mudar a lente. Como que eu estou enxergando as dificuldades? Eu preciso olhar de outra forma, porque tem um Pai que me ama infinitamente e quer o meu melhor. Como eu posso acreditar num Pai que é soberanamente justo e bom se eu me queixo de tudo que acontece na minha vida, quando na maioria das vezes, sim, são as consequências daquilo que eu mesma busquei. Mas se não for, eu tenho que passar, ou pelo menos tentar passar com dignidade, acreditando que tudo isso que eu esteja vivendo, se eu não posso modificar, que tudo isso vai ser melhor para mim. Mas é difícil, porque nós somos o quê? Imediatistas. Nós ainda somos filhos mimados, talvez, que nós queremos a resposta do Pai imediata. Nós não temos a paciência para entender o ensinamento que Ele está nos propondo, não é? Mas isso não quer dizer que nós sejamos ruins, não. Não é. Se nós pararmos para analisar, nós podemos perceber o quanto nós já caminhamos, o quanto nós evoluímos. Vamos analisar. Todos nós somos merecedores dessa misericórdia, do auxílio, do amparo, e todos nós temos tudo isso, mas nós não nos damos conta, na maioria das vezes. A questão 660, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor, com confiança, ele se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia o quê?
espíritos para assisti-lo. Tá? E lembra que eu falei da historinha de Tobias? Por que Deus enviou um anjo para acompanhá-lo na viagem, né, na ida e na volta que ele precisava fazer? Porque ele tinha fé, porque ele orava. Então, Deus envia os seus emissários para nos assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. São sábias as palavras do irmão José. Ele diz assim, não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. Olha só. A primeira parte é a do mérito e a segunda é a da bênção. Toda resposta divina depende do esforço humano. Nós precisamos colocar a nossa essência, o nosso esforço, a nossa contribuição. Nós precisamos dar as condições para que a espiritualidade amiga atue em nosso benefício. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir com a sua. Está no livrinho do Bacelli, Mediunidade, Corpo e Alma. Já perguntamos, existe sorte ou azar? Na questão número 13, né, que fala sobre os atributos de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom, e por isso trata os seus filhos da mesma maneira. Então está aí a prova de que não tem prediletismo, predileção. E por isso trata seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos indistintamente capacidades e oportunidades de crescimento. Não há seres privilegiados na criação divina, porque se houvesse, esse pai não seria justo nem bom. Então todos nós temos os nossos talentos, todos nós temos as nossas capacidades. Agora, o que não dá é para que todos sejam advogados, que todos sejam médicos, que todos sejam líderes religiosos, que todos tenham o dom da oratória, que todos tenham um dom artístico de trabalhar com gesso, com argila, ou de pintar quadros. A gente admira, né? Mas a gente não pode achar que aquele que faz, que consegue fazer, foi beneficiado. E eu que não sei pintar nem com lápis de cor, não sei nem segurar um pincel, eu não sou privilegiada, mas eu tenho outros talentos, eu tenho outros dons, não é isso? Então todos nós temos capacidade, mas isso não quer dizer que eu não possa me esforçar e aprender a pintar, não é verdade? Porque eu tenho as capacidades, Deus me proveu. Todos nós somos iguais, não é assim? Portanto, não se podendo falar em sorte ou azar, porque isso seria negação da justiça de Deus, o bem é conquista do espírito que soube aproveitar os talentos e as oportunidades que Deus lhe concedeu. Até mesmo os problemas que nos ocorrem são mecanismos divinos, que são propulsores do nosso progresso, pois o homem, curiosamente, tende a produzir mais nos períodos de carência do que nos momentos de abundância, não é assim? Falo por experiência própria, não vou entrar em detalhes, mas falando, né, das dificuldades da vida, para quem é autônomo, para quem é trabalhador autônomo, no dia que ele não ganhou nada, que ele não recebeu dinheiro nenhum, que ele não fez serviço nenhum, que a gente fala, a hora que a água chega na coxa, né, que começa a bater assim, a gente começa a correr para tentar tirar essa água, para tentar conquistar o nosso. E aí a gente corre e consegue um servicinho ali, pode não ser aquilo que a gente imaginava, mas sem um dinheirinho na mão não fica. Basta ter uma crise, não é assim? Quando a gente vê a dificuldade, que a gente parece que toma aquilo como gás e caminha. É próprio nosso. Porque se deixasse falar que está tudo lindo, maravilhoso, o que a gente faz? Vai para a praia, senta, né? Pega uma aguinha de coco, senta e relaxa, porque está tudo na calmaria. A hora que a coisa pega, todo mundo correndo para lá e para cá, não é assim? Segundo Emmanuel, representando o pensamento das esferas espirituais superiores, o bem é algo que devemos conquistar. O bem é fruto do nosso mérito. Ou seja, para eu conquistar o bem, para eu ter o bem na minha vida, eu preciso plantar esse bem, não é verdade? O que estamos semeando então? O que será que nós estamos plantando na nossa vida, na nossa estrada? Quais são as sementes? Sementes do que nós estamos jogando pelo nosso caminho? O que nós pretendemos aí colher? O que nós estamos semeando e qual vai ser a nossa colheita? Se eu semear laranja, eu vou colher o quê? Laranja? Melancia. Melancia não dá.
Porque para colher melancia eu tenho que plantar o quê? Melancia. Então, para colher o bem, para ter o bem na minha vida, eu tenho que fazer o quê? Plantar o bem. Então, olha só, vamos ver o que nós estamos semeando. O que uma pessoa plantar é justamente isso que ela vai colher. Isso é uma fala do apóstolo Paulo. Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Ou seja, quem quer recolher o bem precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sementes nós estamos plantando em nosso caminho, porque inevitavelmente elas vão crescer ao redor dos nossos passos. Ou seja, são aquelas sementes que nós estamos jogando pelo nosso caminho. Nós não estamos lá no caminho do outro jogando a nossa sementinha de tiririca, né? Para que nasça tiririca no caminho do outro. É no nosso mesmo que nós estamos plantando, nós que estamos caminhando. Né? Essa é a nossa consciência. Quando nós começamos a analisar, que a gente vai percebendo e vai tentando mudar. Bom, então se o que eu estou plantando não está sendo bom, deixa eu mudar a semente aí. Deixa eu arrumar outra coisa, porque eu quero passar por um caminho florido, por um caminho de árvores frondosas, que me deem frutos, para que eu siga tranquilamente. Jesus já nos alertava que cada um recebe na medida em que dá. A atitude é tudo. Não adianta esperar milagres se devemos ter nas mãos o fruto de conquista com o suor do nosso rosto. Deus não fará algo por nós que nós já podemos realizar por conta própria. Vocês acham certo quando nossos filhos pequenos chegam em casa com o dever de casa, com a tarefinha para entregar no outro dia que a professora passou, e ele tem dificuldade e a gente fala assim, vem cá que a mamãe faz para você, tá certo? Não, né? A gente até auxilia, mas se tiver dúvida, se tiver dificuldade, a gente fala assim, volta e fala com a professora, não é assim? Porque a gente já viu que dá rola, porque se a gente ensina do nosso jeito, não é do jeito da professora, e depois lá na frente enrola tudo, né? Então, se tem dificuldade, marca aí a sua dificuldade, amanhã conversa com ela, pede para ela explicar o que você não entendeu. Porque se nós fizermos por ele, o que vai acontecer? Não vai aprender, né, gente? Não vai aprender a desenvolver toda a capacidade intelectual, cognitiva, para resolver esses probleminhas que tem na escola, para aprender justamente, para evoluir ali intelectualmente. Então, nós não podemos fazer pelos filhos. Nosso pai maior também não vai fazer a nossa lição de casa, que é para nós nos desenvolvermos, nos aprimorarmos, para nós evoluirmos. Não é justo que ele faça por nós, né? O milagre ele já fez, que foi o quê? Nos criar a sua imagem e semelhança, dotando-nos de todos os potenciais divinos necessários à realização da felicidade em nossa vida. Nós temos tudo nas mãos. Nós temos todas as capacidades. Talvez nós ainda não estejamos identificando quais sejam, mas nós temos. Eu costumo dizer que todos nós, por mais que nós tenhamos os vícios morais, né, que é comum pelo processo que nós estamos vivenciando, mas todos nós temos dentro de nós todas as virtudes cristãs. Nós temos. O que nós precisamos é potencializá-las para que elas aflorem, para que elas nasçam, né, de uma vez por todas. Mas todos nós temos. Não basta crer, não adianta apenas orar ou ter fé, é preciso agir, é preciso caminhar, é preciso ação, é preciso suar a camisa, é preciso que Deus veja os nossos esforços, né? De que nós estamos tentando, de que nós estamos nos esforçando para algo melhor. E se mesmo com todos os nossos esforços, com as nossas capacidades, com os nossos talentos, se nós ainda não conseguirmos, aí Deus vem com todo o seu auxílio e fala assim, vamos lá Patrícia, eu estou com você, vamos junto, você vai vencer. E aí ele vem e nos auxilia, mas se não tiver esforço, ele não vem fazer por mim. É preciso agir, é preciso plantar, lançar-se ao trabalho capaz de nos levar aos objetivos desejados. A lei divina opera pelo câmbio do dar e receber, mas a maioria de nós ainda espera receber sem dar, sacar sem depositar. Olha, a gente sacar sem depositar era bom hoje, hein? Já pensaram nisso?
colher sem plantar. Muitos querem conhecimento sem esforço nenhum, sem estudar, sem buscar, sem ler. Como que eu vou ter informação se eu não busco, se eu não leio, se eu não vou atrás, se eu não procuro saber? A gente quer ter saúde, mas a gente não quer fazer o mínimo de esforço para cuidar dela, para que a gente realmente tenha, né, da maneira adequada. Nós queremos mudança em tudo, já repararam? Nós queremos mudança na política, nós queremos mudança não sei aonde, nós queremos mudança em tudo. Só que o que nós estamos fazendo para ter isso? A gente não muda a atitude, a gente não faz nada. Amor sem dedicação, progresso sem esforço, proteção espiritual sem autoespiritualização. Não é uma contradição da nossa parte? Aí vai falar assim, nossa Patrícia, você veio aqui acabar com todo mundo hoje, hein? Não vim não, não é isso não. Não é para ser dramática, não é para ser terrorista, mas é que às vezes a gente não pensa. A gente está com todo o potencial na mão e a gente não percebe. A felicidade está ali, ó, está aqui comigo, está dentro de mim e eu não estou dando oportunidade para que ela apareça. Eu estou dando importância para quê? Para as lamentações, para as lamúrias, para as dificuldades. E a felicidade está aqui, ó, na minha frente. E eu não estou conseguindo enxergar. Está facinho. Deus está comigo o tempo todo, Jesus está comigo o tempo todo. A espiritualidade, nossos anjos de guarda, nossos mentores. E muitas vezes eu não me dou conta, não acredito. Porque eu estou tão presa no problema, eu estou tão ali dentro, que eu não consigo dar um passinho para trás para enxergar o cenário todo. E olhar e falar, nossa, olha, mas eu tenho aquele caminho para pegar, se eu quiser eu posso ir por ali, eu acho que se eu for por ali dá certo, vou arriscar. Porque às vezes a gente fica ali tão próximo e não enxerga, né? A gente fica preso naquilo ali. Então é só dica para a gente começar a raciocinar. Toda semente produz, a escolha é nossa. Se sou eu quem atrai o mal, o que eu devo fazer? Apenas deixar de fazer o mal? Não pensar mais nele? Será que não seria melhor também e mais produtivo se além de deixar de fazer o mal ou pensar no mal, eu começasse a agir no bem? Onde está a minha felicidade? Nas minhas mãos ou nas mãos de Deus? Ou nas mãos do marido? Ou nas mãos do filho? Ou nas mãos do patrão? Ou nas mãos do vizinho? Ou nas mãos da família? Que para eu ser feliz, alguém tem que me fazer feliz? Eu não consigo ser feliz sozinha, por mim mesma? Os espíritos que agem em nome de Deus não farão a nossa lição de casa, embora nunca nos faltem com o apoio e o estímulo necessário. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo, marcha e atingirás. Encontrarás pedras dos teus passos, mantém-te vigilante, observa, e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiser empregá-la para remover essas pedras. Nós queremos um caminho com pedras, com obstáculos ou sem pedras? Seria melhor que fosse sem. Só que se tiver pedra, que eu tenha a força necessária capaz de removê-la, não é? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças e as quedas que derdes então serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está no Evangelho que nós vimos. Olha lá. Alguém tem pedra desse tamanho aí para tirar do caminho? Nossa, gente, que pena, hein? Precisa de força? Que tal começarmos agora mesmo a remover as pedras do nosso caminho? Deus nos dará a força necessária. Temos os talentos necessários para transpor quaisquer obstáculos. Todavia, empurrar as pedras é tarefa nossa. Deus nos ajuda, mas nós damos o primeiro passo. E aí, esses dias, conversando com a minha amiga Sheila pelo Face, ela tinha compartilhado uma foto, né, da pessoa agarrada numa pedra e diz assim que o problema não é você tropeçar, mas se agarrar a essa pedra. É o que muitas vezes a gente faz.
né? A gente passa por uma dificuldade, pega essa dificuldade, abraça, amarra, carrega, quer carregar a dificuldade pro resto da vida. E às vezes é mais fácil a gente livrar do peso. Não foi isso que a nossa amiga Sueli veio falar aqui semana passada? Vamos tirar o peso. Às vezes essa pedra nem é nossa. Às vezes ela estava ali no caminho, nós passamos ali sem querer, vi uma pedra achando bonita, estamos carregando até agora. Tira essa pedra. Então o problema não é tropeçar, o problema não é encontrar as pedras no caminho. O problema é a gente simpatizar com a pedra, né? E querer levá-la para sempre. Então vamos deixar a pedra para lá. Cura e libertação não virão para aqueles que insistem em ficar remoendo suas quedas, mágoas, traumas e desgostos, sem reconhecerem que no presente tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente, mas vai depender de quem? De mim. Eu quero que mude? Eu quero que a minha vida seja diferente? Cansei de reclamar, cansei de lamentar, cansei de ver problema e pedra na minha frente, não quero mais ver pedra, hein? Chega! Apareceu pedra, agora estou chutando, estou tirando, não quero mais. Então vamos mudar o nosso padrão vibratório, vamos mudar as nossas escolhas, vamos mudar o que nós estamos semeando. Vamos semear coisas boas, para realmente lá na frente nós colhermos coisas boas. Eu trouxe aqui a imagem da capa do livrinho que chama Cidade dos Carregadores de Pedras. É um livro infantil, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Foi, acho que, um sucesso absoluto na Bienal de 2008. E não tem o livro em PDF na internet para baixar, pelo menos eu não achei, tentei, mas não achei. Mas tem um livrinho para vender, é de uma autora que não é espírita, é um livro infantil, gente, mas traz uma mensagem que é uma graça. Ele fala justamente das pedras que nós temos o hábito de carregar. Inclusive nessa cidade dos carregadores de pedras, todo mundo nasce, a criança que nasce já recebe de presente na maternidade um saquinho cheio de pedra. Para quê? Para que vai carregar pedra na vida? E lá ninguém, todo mundo carrega pedra. Aí tem o Pedrinho, né, que mora nessa cidade. E um dia ele conhece uma menina que ele vê brincando para lá e para cá sem pedra nenhuma. Ele acha tão esquisito, como que ela não carrega pedra? E é feliz, ela corre para lá e para cá, saltitante, ela brinca. Aí ela fala assim, eu na minha vida, eu não quero carregar pedra. Imagina que eu vou ficar carregando peso. Eu quero ser feliz. Ele acha que é um absurdo, porque desde que ele nasceu, todo mundo carrega pedra, ele nunca viu nada diferente. E no livro, na história, conta o porquê, quais são essas pedras. É engraçado porque na narração diz assim, que as pessoas carregam pedra de tudo quanto é tamanho, né, de quantidade e tudo mais. E tem gente que até carrega pedra que não é sua. Vocês já pensaram, gente? É carregar problema que não é nosso. Vocês já pararam para perceber? Chega em casa hoje, depois vocês forem embora, abre a mochila, tira as pedrinhas e lá e vê quais são de vocês, quais não são. O que não for nosso, joga fora. As nossas, a gente vai ver se a gente consegue desapegar, né? Vamos fazer oração para desapegar das pedras e ir largando por aí. Porque não adianta carregar peso, adianta? Não tem o livrinho em PDF, eu estava dizendo, né? Mas no YouTube, se nós colocarmos lá a Cidade dos Carregadores de Pedras, tem a narração, a voz de uma menina. São 10 minutinhos de narração. Gente, é uma historinha que dá para trabalhar também quilômetros de conversa. Vale a pena, vale a pena. Eu só não trouxe porque ia ficar muito extenso aqui para nós. Ou seja, de tudo isso, falando de pedra, eu não sei se... Olha, gente, eu estava pesquisando, como é engraçado a gente lê o Evangelho, fala que lê, acredita que lê e depois percebe que não lê, né? Tem lá, eu joguei pedra para ver o que vinha, além dessa passagem que nós trouxemos aqui hoje. Mas fala da pedra fundamental, da pedra angular. Alguém já ouviu falar disso? O significado da pedra angular, da pedra fundamental? É muito bacana, gente. Tem até um significado para maçonaria também. Se a gente digitar no Google lá, a gente vai saber. É para edificação, para quem constrói. Não é o alicerce, a pedra colocada no alicerce. É para quando o alicerce já está pronto. É para uma cerimônia pública, de inauguração, de construção de edifício, que é importante e tudo mais. É colocada uma pedra numa região nordeste, não sei, olhando por que lado que é. Essa pedra é colocada para simbolizar o início de uma grande obra, de uma edificação. Então, olha só que importante. A doutrina espírita, ou até mesmo o cristianismo, né, o Evangelho de Jesus, na nossa vida hoje, seria essa pedra fundamental, essa pedra angular. E não
esse saco de pedra que a gente quer carregar. Então, ó, tem assunto de pedra aqui, está imperando, né? Mas é para a gente pensar. Com tudo isso, o que nós podemos tirar de proveito dessa conversa toda, desses 60 minutos que nós ficamos aqui? Que o trabalho mais difícil é sobre nós mesmos. Então, se tem que trabalhar com pedra, se tem que lapidar, se tem que mexer se tem que fazer alguma escultura, que seja primeiramente em nós, que é a mais difícil. É o trabalho árduo, né? E a gente não pode parar. A partir do momento que a gente começa, a obra tem que estar acabada. Então é um trabalho que a gente vai levar para sempre, mas precisa ter vontade, precisa agir, suar a camisa, senão fica difícil. E o convite é esse, ó, mãos à obra. Precisamos de tentar sempre. Estamos aqui porque somos grandes vencedores, como a nossa irmã colocou. Somos merecedores sim de estarmos aqui e sairmos campeões, né? É muito importante a gente sempre lembrar disso.